a mulher do homem que ele assassinou. Porque quando se combatia, quando se tinha guerra, Davi tinha seu exército a seu comando. Davi dizia: meu exército vai e guerreie em meu favor. E você sabe o que Davi fez com o marido desta mulher, que ele se deixou arder por desejo por ela? Teve-se uma guerra, teve uma afronta com outro povo, com outro inimigo. Davi pediu ao general do teu exército: pega Orias, marido de Betesabé, e coloca na frente, porque tinha os guerreiros que iam à frente e tinha os guerreiros que vinham atrás. Os que estavam em linha de frente morriam primeiro, porque a Bíblia diz que para se unir a uma mulher, o homem ou a mulher, para se unir a outro homem ou outra mulher, primeiramente tem que ser segundo a morte, aí você poderá se unir a outra pessoa. Mas Davi cometeu esse assassinato, colocou o homem na frente do teu exército para que morresse. Entenda, depois que ele morreu, eu quero que você entenda, o fato é muito longo, eu quero concluir com você o que gerou a maldição na vida de Davi, e pode estar gerando também essa maldição na nossa vida nos dias de hoje. Entenda uma coisa, então ele cometeu o pecado do assassinato, e ele cometeu o pecado do adultério. A Bíblia diz que o profeta Natã visitou Davi e contou-se um fato para Davi, mas a Bíblia diz que Davi ficou indignado e revoltado com tal homem. Diz ali em 2 Samuel 12: o Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas, bois e grande quantidade. Versos 3: o pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina, que ele comprará, e ele criava ela, crescia junto dele com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo nos seus seios. Era para ele como uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois, para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando para o hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece o quê? A morte. Entenda uma coisa, o profeta lança essa parábola no coração do homem que tinha feito a tragédia. O próprio homem reconhece que ele foi cruel. O próprio homem que fez a tragédia reconhece que ele errou, e ele disse que ele merecia o quê? A morte. E muitos hoje não analisam por esse lado. Quantos, meus amados irmãos e irmãs, ficam com mensaginhas com homem casado, com mulher casada? Hoje o mundo da tecnologia está muito fácil. Hoje, para se marcar encontro, hoje para atrair, a coisa mais fácil que tem é isso hoje. O WhatsApp, o Facebook. Quantos maridos, quantas mulheres não fica se programando? Tal hora o marido vai trabalhar, a mulher da mesma forma. Tal hora o marido vai trabalhar, tal hora a mulher vai trabalhar. Nós podemos se encontrar a tal hora. Hoje muitas famílias estão numa perversão total, mas nem tudo fica no oculto, nem tudo fica escondido. Uma hora ou outra, um ou outro diz, e o casamento vai por água abaixo. Uma família destruída, filhos sem direção, filhos sem estratégia, filhos sem mente forte. É um coração abalado, é uma mente perturbada, por ter vindo na vida dele uma tamanha desgraça, por assim dizer. A palavra é esta: aonde se deixou levar pelo desejo carnal e humano, que gerou no coração da pessoa uma tremenda maldição. Merece a morte tal homem. No versículo 6 ele disse: ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha, por ter feito isso e não ter tido compaixão. No versículo 7 ele diz assim: Natã disse então a Davi: tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: ungite rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul.
dei-te a casa do teu senhor, e pus as suas mulheres nos teus braços, entreguei-te a casa de Israel, te dei Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Para aí, olha aqui para mim. O homem tinha de tudo, ajuntou-se mulher para ele, ajuntou-se terra para ele, e se isso tivesse sido pouco, tinha dado mais coisas para o Davi. Só que ele quis algo que não pertencia a ele. Fala para o do lado, não molhe o que é dos outros. Diga isso para o do lado aí. Ah, mas olhar, olha, né? Não pode é querer. E quantos querem? E quantos conseguem? Por isso, olha o que o profeta disse para ele. No versículo 9, vou repetir. Por que desprezaste o Senhor fazendo o que é mal aos seus olhos? Feristes com uma espada Urias o Hiteu para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste o quê? Perecer pela espada dos amonitas. Olha o que diz o versículo 10: por isso jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste tomando a mulher de Urias o Hiteu para fazer dela a tua esposa. O que a espada jamais sairia da casa de Davi? O que a espada faz? A espada fere, a espada mata, a espada extermina, a espada acaba com tudo. Davi tinha que conviver com essa maldição na sua vida. A Bíblia diz que ele se uniu a Betesabé, esposa de Urias o Hiteu, para que fizesse dela a esposa dele. A Bíblia diz que através desse ato, que através desse acontecimento, gerou sobre ele a maldição. Jamais se afastaria a espada da casa dele. Isso pronunciou a voz do Senhor, o oráculo do Senhor, por causa de uma desobediência, por causa de um não cumprimento da palavra. Pois eu creio que diz as Escrituras: pois aquele que vive a mensagem do Evangelho e coloca ela em prática, grande é a bênção de Deus na vida daqueles que o faz e o pratica. Grande é. Só que quando eu fico surdo à mensagem do Evangelho, grande será a maldição na minha vida, a pontos de muitos, meu amado irmão, perderem a vida por causa de maldição. Pessoas se revoltam facilmente, as pessoas se odeiam facilmente. Tem pessoas que andam na rua com desejo de ódio, com desejo de vingança. Tem pessoas que olham muitas vezes, às vezes você não sabe, mas tem pessoas que olham para você e sentem ódio de você. Você sabia disto? Eu conheço pessoas, meu amado irmão, entenda uma coisa. Eu já disse isso e vou repetir para servir para nós como crescimento no mundo espiritual. Como eu faço sempre no Facebook, no grupo de oração, no WhatsApp, postando o anúncio do convite para vir participar do louvor. Eu postei no Facebook, uma mulher mandou uma mensagem dizendo para mim assim: onde que seria o grupo? Eu disse que seria aqui. E ela disse que viria do grupo, através do mensagem no Facebook. Ela veio. E nesse dia, eu anunciei o reino de Deus segundo a Bíblia, a respeito do adultério, a contaminação e o que gera o adultério dentro da vida familiar. Entenda uma coisa: a pessoa não veio, não conversou comigo nem nada. Você acredita que essa pessoa me bloqueou do Facebook? Ela me bloqueou do Facebook por causa da mensagem do Evangelho que naquele dia foi anunciado. Você não tem ideia o índice de pessoas que não vêm no grupo de oração de terça-feira por causa da forma que a gente prega e anuncia o reino de Deus. Amado, o reino de Deus não é só glórias e aleluias, não.
Muitos dizem assim: eu não vou no grupo de terça-feira, que eles pregam muito pesado. Você acha que o diabo está brincando com as famílias? Não, meu amado irmão, irmã. Se a ovelha está ferida, se o boi está ferido, se a vaca está ferida, o que o dono vai e faz? Vai lá, amarra o boi, pega a ovelha, amarra os pés, cata o lepicide, passa o lepicide para matar a bicheira. Aqui dentro do grupo de oração, no mundo da oração, é necessário ter o conhecimento que está nos prejudicando no mundo espiritual. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser genuína, e ela tem que ser como uma espada de dois gumes. Ou nós nos convertemos para o Senhor, ou vamos de emburo para o inferno. Por isso que se faz necessário uma luta no mundo espiritual. Por isto, a palavra de Deus diz que Davi uniu-se à mulher. A Bíblia diz aqui para nós, no versículo 10: por isso jamais a espada afastará da tua casa, porque desprezastes e tomando a mulher de Urias o Hiteu para dela fazer tua esposa. A Bíblia diz no versículo 11: eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levante contra ti males, vindos de tua própria casa, sobre o teu olhar. Tomarei as tuas mulheres e dá-las-ei a outros, que dormirá com elas, à luz do sol, porque agiste em segredo, mas eu farei diante de todos o Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Olha o que Deus fez com as mulheres de Davi. Em pleno dia trairia Davi, na tua cara, na tua frente, pleno sol, todo Israel viria o que iria acontecer contra a família de Davi. E Davi é um homem que escreveu os salmos, é um homem que tem diversas cartas no Antigo Testamento, e escrito, era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que a maldição não sairia da casa dele, mas a palavra de Deus diz que ele se uniu à mulher, e a maldição ficaria sobre a casa dele devido ao ato dele cometido. Entenda uma coisa, meu amado irmão e irmã: se eu contraio maldição na minha vida e levo para dentro da minha casa, a minha casa ficará debaixo de tormento. Se faz preciso, se faz necessário, eu colocar a minha casa, a minha vida em ordem. Imagina uma casa desarrumada, uma casa bagunçada. Imagina o que está acontecendo com o nosso Brasil. É maldição. É um regime de maldição, aonde que alastra, aonde que se acaba, aonde que vai levando como um fogo em uns galhos secos, acaba tudo, devora tudo, extermina tudo. Se faz preciso, se faz necessário, nós eliminarmos da nossa vida essas maldições que nos corroem. Senhor, se pequei, me perdoa, não quero mais pecar. Senhor, se contradizia a tua mensagem, a tua palavra, me perdoa a minha iniquidade e cura as minhas feridas. Me sara, Senhor, me purifica, me restaura e faça nova criatura. Davi não morreria pelo pecado que ele cometeu, mas o filho de Davi, concebido sob Betsabé, morreria devido à maldição que o próprio Davi cometeu. O teu filho, claro que Deus o perdoou da sua iniquidade, porque Deus é perdão. Quando um homem se arrepende de coração, quando uma mulher se arrepende de coração e não se torne a pecar mais. Por isso, o que ele disse para a mulher adúltera? Quem que se lembra? O Senhor Jesus, quando apresentaram uma mulher que cometeu adultério para Jesus, disseram: mestre, segundo a lei de Moisés, tais mulher pega em adultério, temos que apedrejá-la até o quê? A morte. O que o Senhor fala a respeito disso? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que começaram a fazer? Se afastar, porque todos tinham pecado, porque todos tinham iniquidade. Quem que era o único digno de matar aquela mulher? Jesus. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, cadê os que te acusavam? Já não estão aqui, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não te tornes a pecar. O pecado do adultério, o pecado da cobiça, o pecado que nos leva a fazer o que a carne muitas vezes quer e deseja, gera em nós maldição. Nós não sabemos a nossa linhagem familiar, o tanto de nossa linhagem familiar que cometeu esse tipo de atos.
o nosso avô, o nosso tataravô, os nossos bis lá para trásão, nós não sabemos as consequências, nós não sabemos como é que nós chegamos na linhagem do dia de hoje. Mas pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, sobre nós veio a sua redenção. A redenção que nos salva, a redenção que nos cura. Se eu estou em estado de pecado, meu amado, é necessário eu buscar a graça de Deus e o perdão do Senhor, a reconciliação diante do Senhor, e que viva esta renúncia, para que eu não torne mais a pecar. O tempo da graça é hoje, o tempo da graça é agora, para que essas maldições caiam por terra, e para que nós vivemos segundo a Bíblia, se faz preciso, se faz necessário, nós orarmos sobre as nossas faltas passadas, sobre as faltas passadas dos nossos antepassados, para que esses desejos mundanos que muitas vezes está sobre nós, seja caído por terra, todas as maldições através desses atos, desses acontecimentos, das nossas linhagens familiares, pelo sangue de Cristo seja amenizado isso da nossa vida, e que nós vivamos debaixo da redenção e do amor e da misericórdia de Deus. Fecha teus olhos e diga: eu quero, Senhor. Diga: eu preciso, Jesus.